Muito bem. Deus, a própria palavra de Deus diz que Deus nunca fez nada sem antes revelar ao seu povo. Nada. Mesmo quando o povo foi castigado pelos assírios, Deus passou anos a fio exortando o povo: olha, deixa essa loucura de vocês, abandona essa idolatria de vocês, deixa essa insensibilidade, né, de vocês, passe a amar mais. Não, o povo não quer nem saber. Quando foram, né, em 722 a.C. pelos assírios, depois, né, em 597, né, pelos babilônicos, uns dizem que em 4 investidas dos babilônios, que terminou lá pelo ano 586. Né? Deus também, olha o que aconteceu com o rei do norte, presta atenção, não sejam iguais a eles, deixe essa idolatria de vocês, volte-se para mim, eu estou aqui. Não quiser, tá aí, ataca de novo. Né? E nesse contexto lá de Babilônia, né, lá do cativeiro babilônico, foi que Daniel recebeu essas profecias, né, maravilhosas. Então, muito bem. Inclusive, profecias tremendas, né? Tem a estátua de Nabucodonosor, que também, né, chega a Cristo Jesus, coisa extraordinária. Deus usou demais aquele filho lá, né, aquele grande homem de Deus. Muito bem. O início da penúltima semana, a de número 69. E o fim dela, aonde e como se realizou? Vamos lá. Após o arrebatamento da igreja, segue-se o quê? Os 7 anos da última semana profética, o retorno de Cristo na sua glória, já foi dito. Né? Da estrutura cronológica de Apocalipse 6,19, já foi dito, ok. Inicia-se com uma firme aliança entre o futuro príncipe romano, o anticristo, e o povo judeu, ok. Porque, vamos deixar lá para o próximo estudo nono, que vai falar exatamente sobre essa questão da igreja, né, na concepção milenista. Vamos lá. No início dessa semana será rompida a aliança com os judeus. Já vimos, cessando os sacrifícios. Esse rompimento trará um período, né, de inigualável desolação, para os judeus. Nós vamos ver lá no estudo. Eu estou só antecipando o estudo, quando chegar o estudo. Né, para você já sentir o que é que nós vamos estudar. Quer dizer, irmãos. Então, também, o final desse período introduzirá as grandes bênçãos prometidas para Israel, conforme Daniel 9:24, e N profecias do Antigo Testamento relacionadas ao bem-estar de Israel, que até hoje não teve. Não teve. Era para ter quando o Messias veio, que em Cristo não quiseram matar o Messias, viraram as costas para o Messias, para Jesus, né? Para o Messias, olha aí. Até hoje eles apanham isso. Se você for analisar, queridos, olha, Jerusalém foi destruída no ano 70 da nossa era. Jerusalém, a capital. O reino Israel definitivamente foi expulso, excluído. Todo mundo, os que sobraram da matança dos romanos no ano 146, uma batalha chamada de Massada. Se você pegar 1948, foi quando Israel voltou, que a ONU colocou eles lá, pega 1948 e descontar 146, não é? Faz uma continha rapidinho aqui, me lembrar da matemática ainda, da tabuada, de outrora. 8 menos 2, 8 menos 6, 2, 4 menos 4, nada, 9 menos 1, 8, 1. 1802 anos, peregrinando entre as nações. Né? Quase que exterminados na Segunda Guerra Mundial por Adolf Hitler e seus comparsas. Mais de 6 milhões de judeus mortos. Mas Deus sustentando todos eles onde eles se encontravam. Então Deus trouxe eles de volta. Por quê? Porque precisa fechar a história de Israel. A história de Israel não foi concluída com Cristo Jesus, ao contrário. Deus, como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a igreja do Senhor Jesus foi enxertada na oliveira que é Israel. Enxertada. Vai chegar o momento que a igreja será tirada desse enxerto e a oliveira continua. Certo? Então hoje Deus trata com a humanidade através da igreja. Então a igreja será tirada, Israel continua com a história. Entendeu? Porque senão você vai ficar assim bem perdidão. Certo? Então vamos lá. Então, continuando, nós vamos ver agora que foi dito a Daniel, como você já deve ter lido já o texto, que 70 semanas estavam reservadas para o seu povo. Ou seja, 497 vezes 7, 49, 490 anos, correto? E está determinado sobre o seu povo, o teu povo, a tua santa cidade, quem é? Jerusalém. Não é? Conforme Daniel 9:24. Então, a Escritura traz vários decretos relacionados à restauração dos judeus do cativeiro babilônico. Nós temos o primeiro decreto, por quem? Ciro, 538, autorizando todos os judeus a votar. Quem quisesse, ou aliás, quem quis voltar naquela época, voltaram. Muitos ganharam dinheiro em Babilônia, trabalharam e tal, ficaram pela Babilônia mesmo. Né?
muitos pelo Egito, né? Tanto é que é uma das principais comunidades judaicas, né? Fora de Jerusalém, estava no Egito, né? Entendeu? Estava no Egito. Então veja, você sabe que Jeremias foi levado com uma porção deles lá que fugiram, né, da ilha de Nabucodonosor. O profeta Jeremias foi levado também para o Egito, né? Então veja bem. Então vamos lá. Então o primeiro decreto, Ciro, 538. O segundo decreto, Dario, conforme Esdras 6, 3:8. Terceiro decreto, dado por Xerxes, Esdras 7:7. Esses primeiros decretos, esses três primeiros, foram concedidos para a reconstrução do templo, não citando nada sobre a reconstrução da cidade. Esse decreto foi dado pelo próprio Artaxerxes 20 anos depois do de Esdras. Ou seja, Neemias 2, versículo de 1 a 8. Olha, quase 20 anos. Né? Neste decreto é dada a permissão para a reconstrução da cidade. Só nesse decreto aqui. Daniel não havia dito lá? O Senhor nos disse, olha, a partir do decreto para a reconstrução da cidade serão 7, depois mais 62 em tempos difíceis e tal, até vir a unção do ungido e ao mesmo tempo o ungido será tirado. Né? Vamos saber já que esse ungido. Muito bem. Então esse decreto é dado a permissão para a reconstrução da cidade. Esse decreto constitui o início do período profético indicado por Deus dessa profecia, ou seja, 69 semanas. Quando começou? 1º de Nisan, no 20º ano de Artaxerxes. Você vê lá Neemias, capítulo 2, versículo 8, está lá. Né? Caiu no dia 14 de março de 445 a.C., segundo o calendário juliano. Fim dessas 69 semanas, da 69ª semana. Caiu no dia 10 de Nisan, ou seja, 6 de abril de 32 depois de Cristo, na entrada de Cristo em Jerusalém na Semana Santa, conforme os 4 evangelistas narram. Né? Então, houve um intervalo aí de 476 anos. Né? Então, 476 vezes 365 dá 173.740 dias. Mais 24 dias, de 14 de março a 6 de abril, incluindo ambos os dias, 24 dias, mais 116 dias dos anos bissextos, desse universo de dias anteriores, darão exatamente 173.880 dias. Segundo o calendário juliano. Calendário profético. Que o calendário profético é de 360 dias. Né? Que é o calendário lunar. Não de juliano. O calendário profético não tem no bissexto. Certo? No calendário profético, 69 semanas de anos com 360 dias. Então, 69 semanas vezes 7 vezes 360. Dá exatamente 173.880 dias. Igual de Juliano. Entendeu? Então, depois dessas 62 semanas, ou seja, porque as 7 é logo lá no início, já havia passado, será morto o ungido. Quem foi que Deus ungiu? Jesus. Podemos entender que Mateus 24 é um parênteses entre Daniel 9:26 e 27. Parou aqui a história. 9:26, o que está sendo Daniel 9:26? Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Parou aqui, ó, no tempo. No tempo do aion de Deus, que não está limitado a nossas dias de 24 horas. Parou ali. Por quê? Porque a história de Israel, aqui entrou a igreja enxertada na oliveira. E parou o tempo de Israel. Logo em seguida, Israel vai ser o quê? Disperso pelas nações. Para você pensar nisso. Entendeu? Logo em seguida, poucos anos depois, 32, no ano 70, quase 40 anos depois, Jerusalém é destruída, o centro da adoração. Mais 70 anos depois, o reino desaparece. Todo mundo desaparece. Peregrinando entre as nações. Aí volta, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Para você pensar, para você ver, então não tem como ficar fora. Não tem como. Então, muito bem. Então, seguindo, que ele é um parênteses de Daniel.
Atos, capítulo 15, versículo de 13 a 21, nos indica que as profecias do Antigo Testamento não seriam cumpridas na presente era. Qual? Essa que nós estamos. O Aion. Primeiro Aion. Não seria. Mas quando edificar o tabernáculo de Davi, Atos 15, versículo 16, que nós vamos ler. E quem disse isso foi exatamente Tiago, o autor da epístola, em nome de Jesus, daquele primeiro concílio de Jerusalém, né? Atos 15, versículo 16, que diz ali: cumpridas estas coisas, volta Deus, inspirado, né? Falando, cumpridas essas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Jesus aqui já estava morto, crucificado, ressuscitado. Mas Israel precisava ser restaurado. Aquelas alianças que nós já estudamos lá atrás. Aquela de Davi. Porque a nova aliança está aqui hoje, através de Cristo Jesus. Então você compreendeu, querido, que você não pode entrar aí assim, em apócrifo de peito aberto, porque você não vai entender nada. Não, eu não quero que você entre assim de peito aberto, não linguajar assim comum de se falar. Não é? Por isso nós estamos fazendo todas essas preliminares. Né? Hoje fechamos a nossa 8ª lição, nosso 8º vídeo, porque o 9º será o último, porque nós vamos falar exatamente da nossa concepção que nós vamos adotar no estudo desse livro, exatamente sobre a igreja. E quem estará lá em Apocalipse. Você já deu para perceber, né? Mas agora nós vamos mostrar, dentro da palavra de Deus, quem estarão lá. E por que estarão lá. E porque a igreja, se estiver ou não estiver, também. Né? Ou os que estiverem da igreja lá. Ou quais igrejas estarão lá também. Mas no próximo vídeo. Né? No caso, o 9º vídeo. Ok? Porque o 10º nós vamos começar no livro já, em nome de Jesus. Deus te abençoe, na conversão da palavra dele.